Senhor Jesus, amém. Romanos 1, versículo 16. Amém. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois não me envergonho. Aleluia, pois não me envergonho. Não me envergonhe do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor Jesus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém, amados? Jesus é o Senhor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia pelo Evangelho. Amém? E hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens que foi ministrada em julho desse ano na Estância Árvore da Vida. E são mensagens que foram direcionadas aos jovens. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela é cheia de princípios espirituais, princípios elementares que nós precisamos aplicar no nosso viver. E mesmo que essas mensagens foram dadas aos jovens, os princípios que estão nela, ela pode ser aplicada para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os casais, para os idosos, para todo filho de Deus. Os princípios nós podemos aplicá-los durante todo o nosso viver. Amém? E hoje nós vamos desfrutar do poder que me liberta da incredulidade. Primeira mensagem, né, eu não sei se os irmãos acompanharam todas, mas a mensagem 1 foi o poder que me liberta do pecado. A mensagem 2 foi o poder que me liberta do mundo. A mensagem 3 foi o poder que me liberta da apatia e da insatisfação. Hoje nós vamos ver do poder que me liberta da incredulidade. E no próximo domingo nós vamos ver sobre o poder que me liberta da desmotivação. E no outro domingo nós vamos ver o maior poder do universo. Senhor Jesus! Irmãos, há 5 fatores que barram o nosso viver cristão. Mas há um poder, um grande poder, na verdade o maior poder do universo, que destrona tudo que tenta te impedir. Nós vemos aqui que há uma mão e havia umas correntes, haviam elos, uma corrente que impedia essa mão de fazer a vontade do Senhor. Mas durante essas mensagens nós vamos ser libertos. A cada mensagem o Senhor quebra um elo dessa corrente, para que eu e você possamos fazer a vontade do Senhor. E é isso que Ele quer nessa manhã, irmãos. Então que nós tenhamos um coração puro diante do Senhor, para não só ouvir a palavra, mas que ela venha penetrar no nosso coração. O irmão Leonardo falou sobre a boa terra, nós desfrutamos do hino semeador, que todo coração ele é uma terra. Ele é uma terra propícia para a semeadura. Mas depende da condição que ele está, se essa semente vai entrar e vai germinar e dar fruto, ou se os espinhos, os cuidados do mundo vão afogar ela, né? Vão tampar ela, não vão deixar ela dar frutos, ou se é uma terra cheia de pedras, cheia de entulho, que impede essa semente de entrar, germinar e criar raízes. Senhor Jesus! E o ponto que nós vamos tocar hoje, irmãos, é sobre a incredulidade. Eu vou tocar com os irmãos alguns pontos, qual que é o perigo de ter um coração incrédulo, né? É difícil nós recebermos essa palavra, irmãos, porque quando nós ouvimos incrédulos, é como se fosse só para aquele que ainda não creu no Senhor Jesus. Mas, irmãos, nós podemos estar numa situação de incredulidade. Não é só aquele que não recebeu o Senhor Jesus,
Mas incrédulo é aquele que ouve a palavra, mas essa palavra não consegue, ter uma reação no coração dele. Essa palavra bate no coração dele e volta, e o inimigo vem e come essa semente. Essa palavra bate no coração, mas não consegue criar raiz. Ou essa palavra ela vai no coração, mas nós não conseguimos frutificar. Esse é o perigo de ter um coração duro. Senhor Jesus. Mas também eu vou falar um pouco sobre esse poder. Há um poder que liberta. Então nós vamos ver o lado negativo da incredulidade, mas nós também vamos ver que o Senhor deu um poder que já está dentro de você e de mim. Um poder que nos liberta da incredulidade. Fala para o irmão que está do seu lado. Há em mim um poder que me liberta da incredulidade. Jesus é o Senhor. Antes de eu entrar propriamente dito na questão da incredulidade, eu quero que os irmãos projetem ali uma imagem, e eu quero compartilhar com os irmãos algo que tem na natureza. É uma briga de uma vespa e de uma aranha. Dá para os irmãos verem, né? Uma aranha ali, uma vespa. E eu rogo que os irmãos escutem também essa mensagem no Instituto Vida para Todos. Não deixem, irmãos, de desfrutar essa palavra na íntegra, essa mensagem 4, que eu vou compartilhar só alguns pontos. Mas o irmão deu esse exemplo aqui e eu desfrutando, lembrando da palavra, que o Senhor me deu graça para estar nessa conferência. E aí lembrando do irmão compartilhando, irmãos, essa vespa, ela é uma vespa parasitoide. Então, para ela procriar, ela precisa de um hospedeiro. Amém? E na natureza, irmãos, há algo dessa forma que essa vespa, ela consegue controlar as atitudes da aranha, de modo que essa aranha, ela mude o comportamento e faça algo que a vespa quer. Irmãos, isso trazendo para nós, é o que o inimigo quer fazer comigo e com vocês. Ele quer injetar algo em nós, para que o nosso comportamento mude, para que a nossa atitude mude e para que nós façamos o que Ele quer. Isso, irmãos, é o que nós precisamos e nós vamos ouvir hoje para quebrar esse elo em nós, para que o inimigo não ache brecha para injetar em nós o pecado, a morte, o mundo, a apatia, a incredulidade e a desmotivação. Hoje o Senhor precisa quebrar isso em mim e em você, amém? Você está, irmãos, encorajado para quebrar esse elo da incredulidade? Senhor Jesus! E aqui, irmãos, como que acontece? Existem algumas aranhas que são habilidosas, que conseguem de alguma forma sair, escapar dessa vespa e conseguem prender a vespa. Mas essa vespa, irmãos, ela é sorrateira. Ela é bem sorrateira, ela é bem tranquila, é com calma. Ela chega na aranha e dá uma ferroada só na aranha. E essa ferroada libera uma toxina na aranha que faz ela ficar paralisada por algum instante. Irmãos, é a mesma coisa que o inimigo faz conosco quando nós tocamos no pecado. Quando o pecado entra em nós, irmãos, vem o que? Não sei se os irmãos lembram da última mensagem que o irmão falou em questão da apatia. O que é apatia? É ficar paralisado, é não conseguir reagir à palavra do Senhor. Então o inimigo, como essa vespa, ele vem e dá uma ferroada, irmãos, e nos paralisa. E ali começa todo o plano sorrateiro dele, todo o plano maligno dele. E essa vespa, irmãos, ela injeta, a aranha fica imóvel ali, paralisada, mas ainda assim ela continua viva, mas ela fica paralisada, fica como um morto-vivo, um zumbi. E muitas vezes é isso que o inimigo faz comigo e com vocês, irmãos. Ele nos torna um zumbi. Às vezes nós viemos à reunião, estamos andando, estamos até com o olho aberto, mas por dentro totalmente morto. Senhor Jesus, nossas atitudes são cheias de morte, o nosso falar é veneno de morte. Que o Senhor nos liberte disso, irmão, desse veneno do diabo. Senhor Jesus. E ali, irmãos, quando a aranha está paralisada, a vespa vai e pica, no abdômen da aranha, ela pica e coloca ovos no abdômen da aranha. Então ali ela coloca um ovo na barriga da aranha e sai.
e depois a aranha volta ao normal e volta tranquilo. Ela volta a fazer sua teia, né, aquela teia bonita, toda quadriculada, continua, né, comendo, se alimentando, continua da mesma forma. Assim como nós, eu venho à reunião, eu canto hino, eu vou à conferência, né, eu sirvo ao Senhor, mas por dentro eu estou morto. Irmãos, isso é um perigo, que o veneno do inimigo, ele nos paralisa, ele nos deixa apático e ele nos transforma interiormente. Nós vamos ver, irmãos, que o problema não é exterior, o problema é interior. Esse ovo que a vespa coloca ali no abdômen da aranha, então ele eclode ali dentro e surgem larvas ali dentro do abdômen da aranha. E essas larvas começam a comer a parte interna da aranha. Tá vendo, irmãos? O que o inimigo quer é nos comer interiormente. Por isso, irmãos, nós precisamos desfrutar continuamente. Porque talvez você vai na conferência, você ouve uma palavra, mas se eu não orar e vigiar, o inimigo começa a comer aos pouquinhos. Aos pouquinhos, irmãos, ele vai comendo, né? A larva ali dentro vai comendo aos pouquinhos, por pequenos furos, ela vai comendo as vísceras da aranha. E ao comer, né, a larva eclode, ali o ovinho eclode, nasce a larva, essa larva começa a comer, mas ao mesmo tempo ela libera algumas substâncias químicas que atingem o sistema nervoso da aranha. E aí essa aranha começa a tecer uma teia que não é conforme a natureza dela. Pode passar a foto, por favor. Essa é uma teia linda, normal. Isso é o normal de uma aranha. Mas olha a teia, pode passar. Olha como que ela começa a tecer a teia. Totalmente diferente. E aí, irmãos, o jovem, o adolescente, o irmão, aí começa a mudar o comportamento. O irmão já entra, a feição dele já não é formosa, né? Nós sabemos que o espírito aformoseia o rosto, a aparência. Mas quando o irmão é injetado com esse veneno do pecado, né, esse veneno maligno, aí ele começa a mudar o comportamento, o falar, a atitude, as vestimentas, o corte de cabelo. Então começa a mudar aos poucos, irmão, o comportamento. Olha só, isso não é natural da aranha. E pior, essa teia que ela começa a tecer, ela é muito mais resistente. Ela é resistente à formiga, ao vento, à chuva. E o que acontece, irmão? Está vendo que ali no meio fica... Tem como se fosse um casulo. Então essa larva começa a comer a aranha toda, de dentro para fora, mata a aranha, e aí a larva fica ali dentro como um casulo, até ela crescer e se tornar uma nova vespa. Então é isso que a vespa faz. Ela entra, injeta seu veneno, coloca algo para mudar o comportamento da aranha, a aranha começa a fazer o que a vespa quer, e no final de tudo a aranha morre e surge uma nova vespa. Irmão, é isso que o inimigo quer. Nós vimos lá em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século. O que a vespa fez com a aranha? Transformou a aranha em uma nova vespa. E é isso que o inimigo quer fazer com você, jovem, com você, adolescente, e com você, irmão. Ele quer te conformar a ele mesmo. Mas por um lado, há um poder que nos liberta, há o poder de Cristo, há o poder do Evangelho, que quer te conformar a Cristo, para que você se comporte como Cristo. No Alimento Diário essa semana, irmãos, houve um trecho lá que eu fiquei muito encorajado, para nós tomarmos a personalidade de Cristo, ou seja, ter o mesmo pensar de Cristo, ter o mesmo desejo de Cristo, e ter o mesmo sentimento de Cristo, ter a própria alma de Cristo. Nós precisamos ser conformados a Cristo. Então, irmãos, o que é a função das reuniões? O que é a função da palavra? O que é a função do invocar o nome do Senhor? É tirar esse veneno que já está dentro de mim e de você. Se já há os ovos, o Senhor quer arrancar esses ovos de dentro de nós. Se esse ovo eclodiu e já há larvas, o Senhor quer retirar essas larvas de mim e de você. Vai doer, irmãos, porque a larva às vezes já começou a comer algo dentro de nós. Mas o Senhor quer me libertar. O Senhor quer te libertar.
E essa manhã é uma oportunidade. Preciso abrir o meu coração para que o Senhor trabalhe em mim e Ele retire tudo que é do inimigo. Se o inimigo já injetou algo em nós, o Senhor quer retirar nessa manhã. Então, irmãos, vamos fechar nossos olhos agora e orar um minuto em cima disso, pedindo para o Senhor retirar de nós todo o veneno e tudo que é do inimigo. Amém? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Bem, vamos abrir nossas Bíblias agora, irmãos, em Hebreus 3. Agora nós vamos ler bastante esse trecho. Hebreus 3, versículo 7. Vamos começar no 7, amém? Vamos ler o 7 e o 8 primeiramente, amém? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Podemos ler o 9 também. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Irmãos, então o que é a incredulidade? E qual que é o dano que a incredulidade traz para mim e para você? Que nós vemos, irmãos, que a incredulidade é um coração endurecido. É um coração duro, que a palavra tenta penetrar, mas não consegue. A semente tenta entrar, mas há uma parede, há uma pedra realmente no nosso coração. Isso, irmãos, na experiência, isso vai surgindo com o tempo. O seu e o meu coração, ele não fica endurecido de uma hora para outra. Eu estou com o coração aberto aqui, mas amanhã eu já apareço com o coração endurecido. Não. São pequenas coisas que vão endurecendo o nosso coração. São pequenas coisas não tratadas que endurecem o nosso coração. Então, por um lado, as situações vêm para endurecer o nosso coração, mas eu e você precisamos ir diante do Senhor dia a dia. Senhor, remove as pedras. Senhor, trabalha o meu coração. Senhor, torna o meu coração em uma boa terra. Isso precisa ser diariamente, irmãos. Nós deixamos de ser incrédulo de uma forma objetiva. Nós cremos no Senhor Jesus, então nós não somos incrédulos, porque nós temos a quem recorrer. Mas diariamente, subjetivamente, a incredulidade todos os dias ela quer ganhar o nosso coração. Senhor Jesus, cada dia ela vem querendo endurecer o nosso coração. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Durante aqueles 40 anos, o Senhor demonstrando tanto poder miraculoso, tanto poder sobrenatural, mas ainda assim, no final das contas, eles estavam com o coração endurecido. Senhor Jesus, vamos ler o versículo 10 agora. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão. Algo que a incredulidade faz conosco, irmão, deixa o Senhor indignado, fere o Senhor. Então, o meu e o seu coração duro, isso fere o Senhor a ponto de deixá-lo indignado, ao ponto de deixá-lo triste comigo e com você. Porque com o coração duro, irmãos, nós vemos aqui, esses sempre erram no coração. Então, o coração endurecido, ele nos leva a cometer erros. E muito mais que isso, eles também não conheceram os caminhos. O coração duro não deixa que nós conheçamos o caminho do Senhor. E assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
O descanso para o povo de Israel era Canaã, a boa terra. Para nós hoje o descanso é o reino. Então, irmãos, a incredulidade pode fazer com que nós não estejamos aptos a entrar no reino de Deus. Isso é sério, tá, irmãos? Por um lado, a Nova Jerusalém está garantida para mim e para você quando nós cremos no Senhor Jesus. Mas reinar com o Senhor durante 1000 anos, participar com Ele do reino milenar, isso pode ser barrado se o meu ou o seu coração estiver com incredulidade. Senhor Jesus, vamos ler mais a palavra, o versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós Amém. Então, outra coisa que a incredulidade faz, nos afasta do Deus vivo. É óbvio, irmão, se você está com o coração duro, dificilmente você vai sentir o tocar do Senhor. Dificilmente a sua consciência vai te mostrar o que você está fazendo que agrada ou não o Senhor. Então, por isso que é sério, irmãos, nós andarmos com o coração endurecido. Tá, irmãos? E aqui, o coração endurecido é um andar, é viver com o coração endurecido. Em certo momento acontece algo que nós nos fechamos, não é verdade? Às vezes um falar que nós escutamos de forma errada do irmão, amém? Ou da nossa esposa, ou do nosso esposo, ou do nosso filho, ou dos nossos pais. Às vezes ali nós ficamos irados, mas eu preciso ir diante do Senhor. Eu preciso, Senhor, torna o meu coração uma boa terra. Eu preciso tocar no Evangelho. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, tá vendo? Há uma diferença. Um coração incrédulo e um coração que crê. O coração que crê, ele consegue tocar no Evangelho, que é o poder de Deus. Então, se o meu coração, eu voltar ele para o Senhor, eu vou conseguir tocar no poder de Deus. Amém? Então o caminho, irmão, se o meu coração está endurecendo, eu preciso voltar e tocar em Deus. Preciso buscar invocar mais o nome do Senhor, desfrutar mais da palavra, desfrutar mais dos hinos, buscar estar próximo dos irmãos. Amém? Não permitir que o nosso coração endureça. Senhor Jesus, vamos ler mais, irmãos. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Senhor Jesus. Amém? Então aqui novamente fala, vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então de novo fala do endurecimento. Mas aqui fala, irmãos, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Irmão, por que a palavra do Senhor é nova? Se eu voltar amanhã e ler esse versículo, o que vai estar escrito? Durante o tempo que se chama hoje. E se eu voltar a ler ela ano que vem? No tempo que se chama hoje. Senhor Jesus. Então todos os dias, irmãos, nós podemos voltar, porque a palavra é nova. Esse tempo é o tempo atual. Não deixa para amanhã, irmãos. Não deixa o pecado endurecer o seu coração. Aproveita o tempo que se chama hoje. Então hoje você vai na palavra, você pode tocar no Senhor. Lembre-se sempre disso, irmão. Se seu coração vem a tristeza, vem a angústia, lembra-se, não? O Senhor falou que é hoje. Então volta para o Senhor. É hoje, há uma oportunidade para você e para mim de nós voltarmos o coração do Senhor, para nós nos exortarmos, para nós nos cuidarmos. Mutuamente significa uns para com os outros. É exortar, é encorajar, é cuidar, amém? É amar uns aos outros. Então, irmãos, nós vemos ali que a incredulidade nos afasta de Deus e automaticamente nos afasta dos irmãos. Mas aqui nós vemos, irmãos, que é para nós nos exortar, amar, cuidar, encorajar mutuamente, uns para com os outros. Então, o que vai nos salvar também da incredulidade? É estar junto com os irmãos, amém? É participar de tudo que o Senhor promove para nós, amém? Tem dia 14, que vai ser uma palavra sobre santidade, amém? Então eu preciso estar onde? Junto com os irmãos,
Teve o café aqui logo pela manhã, onde que eu preciso estar? Junto com os irmãos. Os irmãos estão partindo do pão, eu preciso estar junto com os irmãos. No domingo que vem nós vamos sair para convidar as pessoas, eu preciso estar onde? Junto com os irmãos. Irmãos, isso vai tirar a incredulidade do meu e do seu coração. É estarmos junto dos irmãos. Louvado seja o Senhor. Agora vamos ler o versículo 15, amém? Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, irmãos, a incredulidade nos impede de entrar e desfrutar do reino do Senhor. Nos impede até de tocarmos na graça e na misericórdia do Senhor. Agora vamos voltar lá vamos ler Números 13. Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 27 e 28. Não vai dar para ler tudo, irmãos, mas eu encorajo os irmãos, tá? A ler Hebreus 3 todo e Números 13 todo. Os irmãos em casa, irmãos, anotem aí, por favor. Leiam e desfrutem desses capítulos da Bíblia, amém? Números 13 todo e Hebreus 3, que está falando sobre incredulidade. Vamos ler, irmãos, e orar em cima disso, para o Senhor quebrar a incredulidade dentro de nós. Mas agora nós vamos ler só o versículo 27 e 28 por enquanto, amém? Amém? Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Irmãos, qual que é o título desse parágrafo? Lê aí em cima. O relatório dos espias recebido com incredulidade. Senhor Jesus. Aqui, irmãos, olha o que eles falaram. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto dela. Então a terra era boa, era excelente, ela manava leite e mel. Cacho de uva era aproximadamente 1,5 metros, que precisava de 2 homens para carregar. Era uma terra farta, era um lugar de descanso, cheio das riquezas de Cristo. Como que é a vida da igreja para você, irmãos? É cheia das riquezas de Cristo. Essa é a vida da igreja, irmãos. Mas olha o que os espias falaram. Mesmo vendo toda a riqueza da terra, nós vemos aqui: o povo, porém. Então ele viu de tudo, irmãos. Mas o povo, porém, havia um porém. A reunião foi excelente, mas porém teve aquele irmão que falou aquilo. Mas o serviço de música tocou daquele jeito. A reunião foi muito boa. Mas tem aquele irmão lá que eu não vou com a cara dele. Mas aquele lanche ontem, misericórdia, né? O GFCM ontem foi uma maravilha, mas eu não vou com a cara daquele irmão. Não é assim, irmãos? Muitas vezes nós infamamos a terra a qual o Senhor nos colocou para herdar. Muitas vezes nós infamamos até mesmo a vida da igreja. Senhor Jesus, isso, irmãos, é um coração cheio de incredulidade. Não consegue perceber o lugar a qual o Senhor quer te dar por herança. Isso é um perigo, irmãos. Senhor Jesus. Então vamos, irmãos, ficar só no versículo 27. A terra é boa, a vida da igreja é boa, ela mana espírito e vida. Senhor Jesus, é o melhor lugar para se crescer. Não existe o porém aqui. Vamos olhar para Cristo. Na palavra essa semana nós vimos que quem é o cabeça é Cristo, e ser encabeçado é bênção para mim, para você, para nossa casa. Então vamos olhar para Cristo.
A vida da igreja mana espírito e vida. Louvado seja o Senhor. Agora, irmãos, vamos ler o versículo 14, o versículo 34. Senhor Jesus. 14, versículo 34. Eu vou ler aqui. Vamos ler lá no versículo 20 desse capítulo. Vamos ler o título lá em cima. Qual que é? O castigo dado por Deus. Aí o versículo 34 é o castigo. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós. Então, para cada dia que os espias espiaram a terra, cada dia equivaleu a um ano que eles peregrinaram no deserto, provando e tendo experiência do desagrado do Senhor, até que todos aqueles incrédulos caíssem com o corpo no deserto e entrassem na boa terra, só uma geração boa. Senhor Jesus. Oh, irmãos, eu não sei se é exatamente a cada um dia que nós falhamos, vai ser um ano a mais de tribulação para nós. Bem, isso foi a experiência no povo de deserto. Mas, irmãos, vamos tomar cuidado. Às vezes uma palavrinha pode trazer muito tempo de tribulação para mim e para você. Às vezes uma atitude, que foi ali de 30 minutos, que você quis ser arrogante, que você não olhou para o espírito do irmão, você quis infamar o irmão, isso pode trazer meses de tribulação para você. Às vezes aquele pecadinho que você achou que não tinha nada, aquela bebidinha, aquele cigarrinho, aquela ficadinha, aquele namorinho, isso pode te trazer anos de tribulação, irmão, até que você passe pela experiência de morte e ressurreição. Isso é sério, irmãos, eu estava desfrutando disso. Eu toquei ao Senhor. Pode não ser um dia para um ano, mas eu não sei a minha experiência, então eu prefiro me guardar. Prefiro orar. E pecadinho ou pecadão, irmãos, a consequência vai vir. E o Senhor é justo. E Ele precisa cumprir a justiça dEle. Então vamos ter um coração puro, irmãos. Não vamos nessa ideia, é coisinha pequena e depois eu arrependo. Não, irmãos. É sério. Você pode se arrepender e o Senhor vai te perdoar, porque Ele é fiel e justo, mas a consequência Ele não tira, porque é para o meu e para o seu aperfeiçoamento. Amém? Senhor Jesus, por causa da palavra, irmãos, eu quero ler com os irmãos agora Marcos 1:15, por causa do tempo, amém? Aí nós vamos fechar. Mas o poder que liberta, irmãos, está em Romanos 1:16, é o Evangelho. Porque o Evangelho de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Amém? O poder que vai te libertar, irmãos, da incredulidade é o Evangelho. É você sentir dureza no coração, é voltar para o Senhor, voltar para a palavra. É o Evangelho, que vai trabalhando na terra, vai trabalhando o meu e o seu coração. Marcos 1:15, amém? Senhor Jesus. Amém? Todos acharam? Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Senhor Jesus, irmão, não creia na sua fraqueza, não creia no seu pecado, não creia na tribulação, creia no Evangelho. Não creia na sua incredulidade. Não ache, não, meu coração é duro e não tem jeito para mim. Não, irmão, isso é mentira de Satanás. Não creia na mentira de Satanás. Creia no Evangelho. Eu e você precisamos crer no Evangelho. Então, tudo que o inimigo colocar, irmão, na sua mente, rebate ele e fala: eu creio no Evangelho. Fala: eu creio no Evangelho. Eu creio no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia.